Fala, minha galera! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje o assunto é pesado. Não é só carro batendo, não é só tiro para todo lado, não é só explosão bonita em câmera lenta. Hoje a gente vai falar de Corrida Mortal, o filme de 2008 que muita gente lembra como aquele filme de corrida com o Jason Statham. Só que para mim, ele é muito mais do que isso. Eu lembro exatamente da primeira vez que eu assisti esse filme. Foi numa madrugada, dessas que você coloca qualquer coisa só para passar o tempo. E de repente você percebe que não é qualquer coisa. O filme começa já jogando você num mundo onde a economia dos Estados Unidos colapsou, desemprego nas alturas, violência fora de controle, e o governo simplesmente decidiu terceirizar o caos. Prisões privadas viraram negócio lucrativo. E quando prisão vira negócio, meu amigo, o preso deixa de ser humano e vira produto. E é aí que Corrida Mortal começa a ficar interessante de verdade. Porque não é só uma história sobre um cara injustiçado. É sobre um sistema que transforma sofrimento em entretenimento. E isso me incomoda num nível pessoal, sabe? Porque a gente vive numa era em que tudo vira show. Tragédia vira trend, briga vira clipe, a dor vira audiência. Quando eu vi que dentro da prisão os caras criaram um reality show de corrida, onde os presos se matam ao vivo para conquistar liberdade, eu pensei, isso é absurdo. Mas ao mesmo tempo, não parece tão distante assim da realidade. A trama gira em torno do Jensen Ames, interpretado pelo Jason Statham. E olha, vamos ser sinceros, o Statham não é conhecido por fazer personagem super complexo emocionalmente. Ele tem aquele estilo dele, cara fechado, poucas palavras, olhar de quem resolve tudo no soco. Mas aqui funciona. Porque o Jensen não é um herói carismático. Ele é um cara esmagado pelo sistema. Ele começa como um trabalhador comum. Ex-piloto, agora operário de fábrica. Tem esposa, filha pequena, vida simples. E essa parte é importante, porque o filme faz questão de mostrar que ele não é criminoso raiz. Ele é alguém que estava tentando sobreviver num mundo quebrado. E quando tudo parece difícil, mas ainda possível, vem a pancada. A invasão na casa dele é brutal. Não é estilizada, não é cool. É seca, violenta, incômoda. E quando ele acorda e descobre que foi acusado de matar a própria esposa, ali você já entende que não vai ter justiça tradicional nessa história. O sistema não quer saber da verdade, quer número, quer audiência, quer espetáculo. Quando ele vai parar em Terminal Island, a prisão onde tudo acontece, o clima muda completamente. A estética é suja, metálica, industrial. Tudo parece enferrujado. Não tem glamour. É concreto, suor e desespero. E ali dentro existe o tal espetáculo, a Corrida Mortal. Funciona assim. Presos dirigem carros altamente modificados, cheios de metralhadoras, lança-mísseis, armaduras pesadas. Eles competem em corridas transmitidas ao vivo pela internet. O público paga para assistir. Quanto mais sangue, melhor a audiência. Quanto maior a audiência, mais dinheiro entra. E quanto mais dinheiro entra, menos importa quem morre. Eu lembro que nessa parte eu pausei o filme e fiquei pensando. Cara, isso é literalmente transformar pena de morte em pay-per-view. E aí entra um detalhe genial do roteiro, o personagem Frankenstein. Um piloto lendário da corrida. Usa máscara porque o rosto foi desfigurado. Ninguém sabe quem ele realmente é. Ele virou uma marca, um símbolo, um produto vendável. Quando o Frankenstein original morre, a diretora da prisão, a Hennessy, precisa manter o show vivo. E o que ela faz? Coloca Jensen para assumir o papel. Não importa quem ele é.
O que importa é que o público continue assistindo. Isso é muito forte, porque mostra como o sistema não liga para a identidade, ele liga para a performance. E aqui eu vou abrir um parêntese pessoal. Eu já trabalhei em ambiente corporativo, onde números importavam mais que pessoas. Não nesse nível, claro, mas essa sensação de ser substituível, de ser só estatística. Esse filme exagera, mas a raiz é real. Voltando para a história. Jensen recebe a proposta. Vença 5 corridas e ganha liberdade. Simples assim. Só que cada corrida é praticamente uma guerra. E o detalhe cruel é que as armas dos carros não estão todas disponíveis desde o início. Elas são liberadas conforme o piloto passa por certos pontos da pista. Ou seja, além de sobreviver aos outros, você depende de estratégia. E é aqui que o filme começa a acelerar de verdade. As cenas de corrida são pesadas. Nada de corrida limpa, estilo Velozes e Furiosos. Aqui, os carros são tanques sobre rodas. O som é bruto, metal raspando, bala atravessando lataria, explosões que parecem doer. O personagem Machine Gun Joe é o caos em forma de gente. Ele não corre para ganhar, ele corre para destruir. E toda vez que ele aparece na tela, você sabe que vai dar problema. Ele representa aquele preso que já abraçou o inferno e decidiu que vai levar todo mundo junto. Mas o que eu mais gosto é que Jensen não entra no jogo com sede de sangue. Ele quer sair. Só isso. Ele quer ver a filha de novo. Isso muda completamente a energia do personagem. Ele não é movido por vingança o tempo inteiro. Ele é movido por sobrevivência. E isso torna tudo mais tenso. Porque, diferente dos outros, ele não quer ser estrela do show. Ele quer acabar com ele. Tem uma cena específica, sem entrar em spoiler pesado ainda, em que fica claro que a diretora manipula as corridas para manter o drama alto. Se alguém está prestes a vencer cedo demais, ela interfere. Se a audiência cai, ela aumenta a violência. Aquilo ali me fez pensar muito sobre reality shows modernos, sobre como às vezes a realidade é editada para gerar emoção. A diferença é que aqui a manipulação mata a gente de verdade. E o mais insano é que o público dentro do filme vibra com isso. E aí vem uma pergunta desconfortável. Será que a gente também vibraria? Eu gosto de como o filme não tenta parecer intelectual. Ele não para fazer discurso político longo. Ele mostra. Ele joga a brutalidade na sua cara e deixa você tirar conclusão. Tecnicamente falando, as cenas práticas são um ponto altíssimo. Pouco CGI exagerado, muito efeito físico. E isso dá peso real às colisões. Você sente o impacto. A trilha sonora é industrial, pesada, combina com o clima opressivo. Não é épica no estilo heróico, é quase mecânica, como se o próprio ambiente estivesse respirando ferrugem. E sobre a atuação, o Statham entrega o que ele sabe fazer. Silêncio ameaçador, explosão controlada. Não espere monólogo emocional profundo, mas honestamente, não precisa. A verdadeira vilã é a estrutura. E isso que me pega, porque Corrida Mortal poderia ser só mais um filme de ação esquecível, mas ele tem uma camada social ali. Uma crítica sobre privatização da justiça, sobre transformar punição em entretenimento, sobre audiência acima de humanidade. Claro que o filme não é perfeito. Alguns personagens secundários são pouco desenvolvidos. Algumas decisões são previsíveis. Mas a energia é consistente. Quando a primeira corrida termina, você já está investido. Você quer saber se ele vai sobreviver. Mas mais do que isso, você começa a querer que o sistema desmorone. E essa é a grande força do filme. Ele faz você torcer não só pelo protagonista,
mas contra o jogo. E isso, meus amigos, é o que diferencia um filme de ação comum de um filme que deixa marca. Eu vou parar por aqui por enquanto, porque ainda tem muita coisa para destrinchar. As alianças inesperadas, o plano de fuga, a manipulação final, o desfecho que muita gente não percebeu completamente na primeira vez. Mas antes de continuar, eu quero saber uma coisa de vocês. Quando vocês assistem um filme assim, vocês só curtem a ação ou também pensam na mensagem por trás? Porque Corrida Mortal pode ser só carro e tiro, mas se você olhar com calma, é um retrato bem desconfortável do que acontece quando a humanidade vira espetáculo. E acreditem, isso é só o começo. Se você quiser, eu continuo imediatamente com a próxima parte, mantendo exatamente esse tom e aprofundando mais na história, personagens e análise. Beleza. Então respira fundo, porque agora a coisa começa a ficar mais suja, mais estratégica e muito mais pessoal. Depois que a primeira corrida estabelece o caos daquele mundo, o filme começa a revelar algo que muita gente não percebe de primeira. Aquilo não é só uma competição. É um sistema fechado, onde todo mundo está sendo manipulado o tempo inteiro. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Pilotos, navegadoras, guardas, até a audiência. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é como a prisão funciona quase como uma empresa de mídia. Tem equipe técnica, tem sala de controle, tem edição ao vivo, tem preocupação com a audiência, com patrocinador, com narrativa. Não é só vamos botar presos para correr. Existe roteiro emocional ali. Existe construção de personagem. Frankenstein não é só um piloto. Ele é um ícone criado para vender. E Jensen entende isso aos poucos. No começo, ele só quer sobreviver. Ele aceita vestir a máscara, porque é a única chance de sair dali e reencontrar a filha. Mas à medida que ele percebe que as corridas são manipuladas, que os desbloqueios de armas não são tão aleatórios quanto parecem, que certas mortes são convenientes para o show, o foco dele começa a mudar. Eu gosto muito desse momento psicológico do personagem, porque é ali que ele deixa de ser apenas vítima e começa a virar jogador. Tem uma tensão constante nas interações com a diretora Hennessy. Ela é fria num nível quase clínico. Não grita, não perde o controle. Ela negocia vidas como quem negocia contrato de publicidade. E isso me dá um arrepio estranho, porque o vilão que se acha certo é sempre o mais perigoso. Na cabeça dela, aquilo é só negócio. Se o público quer sangue, ela entrega sangue. E vamos falar de uma coisa que eu achei muito interessante. As navegadoras. Elas não estão ali só para embelezar o carro, apesar de o show vender exatamente isso. Elas são estrategistas. Elas leem o mapa, controlam desbloqueios, ajudam na tomada de decisão. Mas o sistema tenta reduzir elas a figurino e marketing. E isso cria um contraste muito forte. Por trás do glamour forçado, existe inteligência e sobrevivência. A dinâmica entre Jensen e sua navegadora evolui de um jeito sutil. No começo existe desconfiança. Ele não sabe se pode confiar nela. E convenhamos, naquele ambiente, confiar em alguém é quase suicídio. Mas conforme as corridas avançam, nasce uma parceria silenciosa. Não é romance forçado, é cumplicidade de guerra. E isso me fez lembrar de uma coisa pessoal. Já trabalhei em equipe em situações extremamente pressionadas, onde o erro de uma pessoa afeta todo mundo. E nessas horas, você não precisa virar melhor amigo do outro. Você só precisa saber que, quando a coisa apertar, ele não vai te trair. Esse tipo de confiança construída no caos é diferente. Voltando para a pista, a segunda corrida é onde o filme realmente mostra que ninguém está jogando limpo. Os carros começam alinhados, o público vibrando, comentários animados como se fosse campeonato esportivo.
Mas a tensão é outra, porque agora Jensen já sabe que existe interferência externa. Tem momentos em que armas não desbloqueiam. Tem momentos em que obstáculos parecem convenientemente posicionados. E você começa a perceber que a corrida não é só entre pilotos, é contra o próprio sistema que controla o tabuleiro. Machine Gun Joe continua sendo uma presença explosiva. Ele não é burro. Ele percebe que Jensen não é o Frankenstein original. Existe uma leitura ali, um reconhecimento entre predadores. Só que Joe é movido pelo caos. Jensen é movido por objetivo. Essa diferença é essencial. Tem uma sequência que eu particularmente adoro, que é quando um elemento inesperado entra na pista e obriga rivais a cooperarem temporariamente. Esse tipo de cena sempre me ganha, porque quebra a lógica simples de herói versus vilão. Ali vira sobrevivência pura. Se não trabalharem juntos por alguns minutos, morrem todos. E isso diz muito sobre o mundo real também, né? Às vezes as pessoas só se unem quando o perigo é grande o suficiente. Agora, uma coisa que o filme faz muito bem é mostrar que mesmo quando os pilotos parecem ter algum controle, a prisão sempre tem uma carta na manga. Sempre tem um botão que pode ser apertado. Sempre tem uma regra que pode ser distorcida. E isso cria uma sensação sufocante. Não é só uma corrida mortal, é uma corrida manipulada. Eu lembro que na primeira vez que assisti, eu fiquei com raiva em determinado momento. Porque você começa a torcer pelo Jensen, começa a acreditar que ele está jogando melhor, e de repente, o sistema mexe as peças. É frustrante. Mas essa frustração é intencional. É o filme dizendo: você achou que ia ser justo? Existe também a revelação gradual de que a condenação dele não foi coincidência. E quando isso começa a ficar claro, o filme muda de marcha. Não é mais só sobre liberdade. É sobre vingança. É sobre verdade. E aqui eu preciso dizer: eu gosto quando um filme de ação coloca motivação emocional forte por trás da violência. Porque aí cada soco, cada decisão arriscada, carrega peso. Mas ao mesmo tempo, eu aprecio que Corrida Mortal não transforma Jensen num justiceiro descontrolado. Ele continua calculando, continua frio. Ele não sai atirando em todo mundo sem pensar. Ele observa. E tem uma cena no meio dessa parte da história que, para mim, é fundamental. Quando ele percebe que há rastreadores, controle constante, vigilância total. Ali você entende que a prisão não é só física, é tecnológica, é psicológica. Isso deixa a trama ainda mais interessante, porque qualquer plano de fuga precisa ser mais inteligente que o sistema inteiro. E é aí que começa a construção do que virá depois. A terceira corrida se aproxima e a pressão aumenta. A audiência está obcecada. Frankenstein virou febre online. A diretora não pode perder essa mina de ouro. Só que quanto mais Jensen se aproxima da vitória, menos conveniente ele se torna. E isso é brilhante. Porque o sistema quer um herói, mas não quer libertar o herói. Quer prolongar o espetáculo. Eu gosto muito desse conflito invisível. Não é dito em discurso, mas é sentido na narrativa. A prisão precisa que Frankenstein continue correndo. Mas a regra promete liberdade após certo número de vitórias. Então, o que vale mais? A promessa ou o lucro? Se você prestar atenção, dá para perceber pequenas sabotagens acontecendo. Pequenos ajustes. Pequenas manipulações. Nada escancarado demais, mas o suficiente para manter o controle. E isso me fez pensar numa coisa. Quantas vezes na vida real as regras existem só para parecer justas? Quantas vezes o jogo já nasce viciado? Tem também o crescimento da tensão entre os próprios presos. Alguns querem derrubar Jensen para ganhar vantagem. Outros começam a enxergar nele uma possível saída.
Existe política interna ali. E eu adoro quando filme de ação insere política carcerária sem precisar virar documentário. No meio de tudo isso, Jensen começa a montar mentalmente um plano maior. Não é só vencer corrida, é quebrar o sistema. E quando você percebe que ele está pensando além da pista, você entende que o terceiro ato vai ser explosivo. Eu, pessoalmente, acho que essa parte intermediária do filme é subestimada. Muita gente lembra das explosões e do final, mas essa construção aqui é essencial. Sem ela, o clímax não teria impacto. Porque aqui a gente aprende duas coisas. O sistema é cruel, mas não é invencível. E Jensen não é só músculo, ele é estratégia. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas entretenimento e vira confronto direto. E acreditem em mim, o que vem a seguir muda completamente o rumo do jogo. Se você está comigo até aqui, já sabe que a coisa não vai terminar dentro da pista como o sistema planejou. E é aí que a corrida mortal começa a virar guerra aberta. Agora a gente entra na parte em que o filme para de fingir que é só um campeonato brutal e começa a mostrar que aquilo ali é uma panela de pressão prestes a explodir. Até aqui, Jensen já entendeu 3 coisas fundamentais. Primeiro, ele foi usado desde o começo. Segundo, a promessa de liberdade é mais frágil do que parece. E terceiro, se ele continuar jogando pelas regras da prisão, ele nunca vai sair de verdade. E é exatamente aqui que a mentalidade dele muda. Tem uma diferença enorme entre sobreviver e assumir o controle. E nessa fase do filme, você começa a perceber que ele está deixando de reagir e começando a planejar. Eu gosto muito da forma como o roteiro constrói isso sem discurso óbvio. Não tem aquela cena clichê do personagem olhando para o espelho e dizendo, agora chega. Não. É tudo no olhar, nas pausas, nas decisões pequenas. Ele começa a fazer perguntas demais. Começa a observar demais. Começa a confiar. Estrategicamente. E aí entra uma das coisas que eu mais curto nessa parte. A tensão silenciosa entre ele e a diretora. Porque ela também percebe. Ela percebe que aquele Frankenstein novo não é tão controlável quanto ela imaginava. Ele não está ali só para dar audiência. Ele está ali para ganhar. E ganhar significa sair. E sair significa fim do lucro. E é aqui que o filme começa a jogar sujo de verdade. Durante os preparativos para a próxima corrida, pequenos detalhes começam a dar errado para Jensen. Ajustes técnicos falham. Recursos não aparecem. Informações chegam incompletas. E você começa a sentir aquela paranoia crescendo. Eu lembro que na primeira vez que assisti, eu pensei, cara, ele não vai ganhar jogando limpo. E isso não é spoiler, é lógica. Porque quando o sistema controla o tabuleiro, ele controla o resultado. A menos que alguém vire a mesa. Tem também uma evolução interessante na relação dele com Machine Gun Joe. Não é amizade, não é confiança plena, é respeito tenso. 2 caras que sabem que são bons demais para serem descartáveis, mas que também sabem que podem precisar um do outro. E eu adoro essa energia de rivalidade pragmática. Porque não é baseada em honra, é baseada em sobrevivência. Uma das sequências que mais me marcou nessa parte é quando a corrida começa a sair do controle planejado. O caos não está mais totalmente sob comando da administração da prisão. Quando os pilotos começam a tomar decisões inesperadas, o show começa a escapar da narrativa montada. E isso é simbólico demais, porque o sistema adora quando a revolta é roteirizada. Ele odeia quando ela é espontânea. Tem um momento específico em que a pista vira praticamente um campo de guerra sem ordem. E você percebe que a audiência está adorando, mas não exatamente do jeito que a diretora queria. O risco deixa de ser controlado. E eu preciso falar da estética dessa parte. A direção usa muito metal, fumaça, fogo real.
Não é aquela ação limpa e coreografada demais. Parece pesado. Parece que os carros realmente pesam toneladas. Isso ajuda demais na imersão. Agora vamos falar de manipulação psicológica. A diretora tenta atingir Jensen emocionalmente. Tenta mexer com a esperança dele. Tenta usar a filha como ponto fraco indireto. E isso é algo que me deixou com raiva genuína. Porque quando o vilão começa a usar família como ferramenta de controle, aí não é mais só jogo. E aí você vê algo interessante. Quanto mais tentam pressionar Jensen, mais frio ele fica. Não é frieza de vilão, é foco. Ele começa a pensar maior que a corrida. Começa a observar rotas externas. Começa a medir tempo de resposta dos guardas. Começa a analisar padrões de vigilância. Ou seja, ele está planejando algo que vai além de cruzar a linha de chegada. E essa construção é deliciosa para quem gosta de filme que mistura ação com estratégia. Eu sempre falo aqui no canal que ação boa não é só explosão, é decisão, é consequência. E aqui, cada escolha começa a ter peso real. Enquanto isso, a prisão vai ficando cada vez mais tensa. Alguns presos começam a perceber que o Frankenstein novo pode realmente vencer. E isso cria duas reações: esperança e inveja. Porque se ele sair, prova que é possível, mas também fecha uma vaga no topo. E aí você vê que o ambiente carcerário ali não é só brutal fisicamente, é psicologicamente instável. Tem também a construção da revelação completa sobre a armação que colocou Jensen ali. Quando ele junta as peças, você sente o impacto não só como espectador, mas como alguém que acompanhou a injustiça desde o começo. E aqui eu vou ser sincero. Eu gosto quando o protagonista descobre a verdade antes do clímax final. Porque isso permite que ele atue com consciência, não só reaja. E quando ele entende que foi manipulado para substituir o Frankenstein original, que a morte anterior foi conveniente demais, que tudo foi arquitetado para manter o show vivo, aí a corrida vira algo pessoal. Mas não é vingança cega, é desmantelamento. E eu amo quando o filme de ação vai por esse caminho. Tem uma cena quase simbólica em que a máscara ganha outro significado. No começo, ela era prisão, identidade roubada. Agora começa a virar ferramenta. Ele usa o símbolo contra o próprio sistema que o criou. Isso é muito forte narrativamente. Enquanto o terceiro dia se aproxima, o clima é de guerra declarada. Não oficialmente, claro, mas emocionalmente já começou. A administração quer controle total. Jensen quer liberdade real. Machine Gun Joe quer sobreviver. A audiência quer sangue. E quando interesses entram em colisão, não existe corrida limpa. Eu particularmente acho que essa fase do filme é onde ele mais cresce. Porque você começa assistindo esperando só corrida com tiro, e de repente está acompanhando um plano de rebelião cuidadosamente montado. E é nesse ponto que você percebe que a saída não vai ser pela linha de chegada tradicional, vai ser pelo colapso. E quando o plano finalmente começa a se revelar, a sensação é de catarse pura. Mas isso a gente deixa para o próximo trecho. Quando a muralha é rompida, e essa cena é brutal, você sente que não é só concreto sendo quebrado. É o símbolo inteiro daquele sistema. E a reação da diretora é fantástica. Pela primeira vez, ela perde um pouco do controle emocional. Não é desespero histérico, é irritação fria. Ela não suporta perder controle, não suporta a imprevisibilidade. E isso, para mim, é o verdadeiro conflito do filme. Controle versus liberdade. A perseguição que vem depois é intensa. Helicópteros, tiros, caos absoluto. Mas o que eu gosto é que não parece exagerado demais. Parece suado. Parece difícil. E aqui tem um detalhe que eu acho brilhante. A troca de identidades.
A máscara que antes era prisão vira ferramenta de fuga. A imagem que o sistema vendeu como produto vira arma contra ele. Isso é simbolismo puro, mas feito de forma prática. Enquanto isso, a audiência acha que está vendo mais um clímax espetacular. Eles não sabem que estão assistindo o colapso real do show. Isso é quase irônico demais. E quando a diretora acha que recuperou o controle, vem o golpe final. Eu não vou descrever tecnicamente o que acontece, mas vou falar do sentimento. É justiça poética. É aquele momento em que você solta o ar que estava preso desde o começo do filme. Porque não é só o vilão sendo derrotado, é o espetáculo sendo sabotado. Eu lembro que quando essa parte aconteceu na primeira vez que assisti, eu dei um sorriso involuntário. Não porque foi bonito, foi caótico, mas porque foi merecido. E depois vem a calmaria. Meses depois. Um cenário completamente diferente. Sem câmeras, sem arquibancada virtual, sem metal e sangue. Só um reencontro simples. E aqui, o filme faz uma escolha que eu respeito demais. Ele não exagera no sentimentalismo. Não tem discurso longo. Não tem trilha manipuladora demais. É contido, porque às vezes a gente começa um filme esperando só distração e termina refletindo sobre o mundo em que vive. E se isso não é impacto, eu não sei o que é. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse naquele mundo, você jogaria o jogo até o fim? Ou tentaria quebrar o sistema mesmo que isso significasse arriscar tudo? Porque Corrida Mortal deixa uma pergunta ecoando depois que os créditos sobem. Quando a liberdade vira prêmio, quem está realmente no controle? E a conversa ainda não acabou, porque a gente vive num mundo onde narrativas são controladas o tempo todo. Quem conta a história controla a percepção. Dentro da prisão, a diretora controlava a edição, os ângulos, o ritmo da transmissão. Ela decidia quem era herói, quem era vilão, quando a câmera focava no sangue e quando cortava para o público vibrando. Isso não é só ficção exagerada, é uma metáfora escancarada. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente consome uma narrativa pronta sem questionar quem está por trás dela? Uma coisa que eu comecei a reparar depois de rever o filme é como ele usa o barulho como linguagem. Tudo é alto. Motor, tiro, explosão, grito da plateia. É quase ensurdecedor. E quando chega o final, quando a fuga acontece e o silêncio começa a aparecer, aquilo é libertador. Silêncio como liberdade. Isso é um detalhe técnico que talvez muita gente não perceba conscientemente, mas sente. Outra coisa que eu preciso comentar é o arco emocional do Jensen. Ele começa como vítima, vira sobrevivente, depois estrategista, e termina como alguém que simplesmente quer viver em paz. Ele não sai querendo destruir o mundo. Ele sai querendo reconstruir a própria vida. Isso é raro em filme de ação. Normalmente o herói termina maior que o mundo, pronto para outra guerra. Aqui não. Ele termina menor, mais humano. E isso me fez gostar ainda mais do personagem. Agora vamos falar da diretora. Ela não é aquela vilã caricata que quer dominar o planeta. Ela quer audiência, quer lucro, quer poder corporativo. E isso, honestamente, é muito mais realista. O mal dela não vem de ideologia maluca, vem de ambição fria. E tem uma camada interessante. Ela acredita que está oferecendo algo que o público quer. Ela não se vê como monstro. Ela se vê como empresária eficiente. Isso é assustador. Porque quando alguém com poder acredita que o mercado justifica qualquer coisa, os limites morais ficam perigosamente flexíveis. Machine Gun Joe também merece mais análise. Ele começa como antagonista direto, mas no fundo, ele é produto do mesmo sistema.
Ele abraçou o caos, porque era a única forma de sobreviver ali dentro. Quando ele aceita cooperar, não é redenção, é inteligência. E isso eu achei muito bom. O filme não transforma ele num santo no final. Ele continua sendo ele, só que agora fora do jogo. Eu gosto quando personagens mantêm coerência. Tem também a questão das navegadoras. Apesar do uso visual claramente pensado para a audiência dentro do filme, elas têm função real na mecânica da corrida. Elas são as que leem o tabuleiro, que ajudam a decidir risco e recompensa. E isso cria um contraste interessante entre imagem e função. Falando em risco e recompensa, esse é praticamente o tema central da corrida mortal. Cada checkpoint é uma escolha: arma ou defesa, atacar ou economizar, confiar ou trair. Isso é quase um videogame brutalizado. E talvez seja por isso que o filme tenha esse apelo tão direto. Ele transforma a sobrevivência em mecânica clara, só que com consequência real. Eu lembro que depois que assisti pela segunda vez, eu fiquei pensando no quanto o filme brinca com a ideia de mérito. A promessa era simples: vença 5 corridas e será livre. Meritocracia pura, certo? Só que não, porque o jogo é manipulado, as regras mudam, os recursos não são distribuídos igualmente. Ou seja, mesmo dentro de uma estrutura que parece justa, o controle externo define o resultado. Isso é uma crítica bem direta se você parar para analisar. E olha, eu não estou dizendo que Corrida Mortal é um tratado filosófico profundo. Não é isso. Ele é um filme de ação, direto, pesado. Mas ele tem camadas. E eu gosto quando um filme de ação respeita a inteligência de quem está assistindo. Visualmente, ele envelheceu melhor do que muita coisa daquela época. Talvez porque apostou mais em efeitos práticos do que em CGI exagerado. Metal é metal. Fogo é fogo. Isso não sai de moda fácil. A trilha sonora também ajuda a manter essa identidade industrial. Ela não tenta ser emocional demais. Ela reforça o ambiente. E agora, eu vou ser honesto com vocês. Corrida Mortal não é um filme que todo mundo vai amar. Tem gente que vai achar simples demais. Tem gente que vai achar violento demais. Tem gente que vai dizer que é só ação genérica. Mas eu acho que ele faz exatamente o que se propõe e entrega um pouco além. Ele diverte, sim, mas também incomoda. E às vezes, o melhor tipo de entretenimento é aquele que deixa uma pergunta ecoando depois. Se você pudesse assistir pessoas lutando pela própria vida como entretenimento, você assistiria? E se você estivesse preso num sistema onde sua única chance de liberdade fosse virar espetáculo, você jogaria? Essas perguntas ficam. E talvez seja por isso que, anos depois, a gente ainda está aqui falando desse filme. E ainda tem coisa para explorar. Detalhes que passam batido, simbolismos escondidos, decisões de roteiro que mudam completamente a interpretação quando você reassiste. E talvez seja por isso que, anos depois, a gente ainda está aqui falando desse filme. E ainda tem coisa para explorar. Detalhes que passam batido, simbolismos escondidos, decisões de roteiro que mudam completamente a interpretação quando você reassiste. Então fica comigo. Porque a corrida pode ter terminado na tela, mas a análise está só começando. Agora, eu quero entrar numa camada que quase ninguém comenta quando fala de Corrida Mortal. A gente fala da ação, fala das explosões, fala do plano de fuga, mas pouca gente fala do que o filme diz sobre espetáculo e dessensibilização. E isso, para mim, é uma das partes mais pesadas. Durante o filme inteiro, a corrida é transmitida como se fosse um grande evento esportivo. Tem comentarista animado, tem ranking, tem torcida online, tem até aquela energia de quem será o campeão da temporada. Só que a diferença é que aqui, quando alguém perde, não sai do campeonato, sai da vida.
E o público vibra igual. Isso me deixou muito desconfortável quando eu reassisti com mais atenção, porque o filme faz questão de mostrar cortes para as pessoas assistindo de casa, apostando, comemorando colisões brutais. É como se a violência tivesse sido totalmente normalizada. E olha, isso conversa demais com o nosso mundo. Não estou dizendo que a gente vive numa corrida mortal literal, mas a forma como tragédias viram espetáculo hoje em dia, a forma como vídeos violentos viralizam, a linha é mais fina do que parece. Uma coisa que eu percebi na terceira vez que vi o filme é que quase não existem personagens inocentes no público interno da história. Ninguém questiona o formato. Ninguém diz, isso é errado. Todo mundo consome. E isso é assustador, porque mostra como sistemas cruéis se mantêm. Não só pelo poder, mas pela audiência. Sem audiência, não tem show. Sem show, não tem lucro. Sem lucro, não tem corrida mortal. É uma engrenagem completa. E aí entra uma camada psicológica muito interessante. Os próprios presos começam a internalizar o papel de entretenimento. Alguns deles se comportam como personagens, exageram atitudes, constroem imagem. Eles entendem que quanto mais vendáveis forem, mais tempo sobrevivem. Isso é muito forte. É como se a identidade real fosse substituída por persona midiática. Frankenstein é o exemplo máximo disso. O nome importa mais que o homem. E falando em identidade, eu acho genial como a máscara funciona durante todo o filme. No começo, ela representa a perda de identidade. Jensen é obrigado a ser outra pessoa. Ele é forçado a sustentar um mito. Mas ao longo da história, a máscara vira símbolo de resistência. Ele aprende a usar o próprio sistema contra ele. Isso é quase poético. E eu adoro quando um objeto simples carrega tanto significado narrativo. Agora vamos falar de poder. A diretora não controla só as corridas. Ela controla a esperança. Ela controla a informação. Ela controla a promessa de liberdade. Isso é um detalhe importante. Liberdade ali não é direito, é prêmio. E quando liberdade vira prêmio, ela deixa de ser justiça e vira ferramenta de manipulação. Eu parei para pensar nisso depois que terminei de rever o filme recentemente. Quantas vezes estruturas de poder transformam direitos básicos em recompensas condicionais? Trabalhe mais, sofra mais, arrisque mais, talvez você mereça. O filme exagera no cenário, claro, mas a lógica é familiar. Outra coisa que eu gosto é que Corrida Mortal não romantiza a prisão. Não tenta transformar aquilo num campo de honra. Não tem código moral bonito entre todos os presos. É brutal, é sujo, é instável. Isso deixa tudo mais real dentro da proposta. E mesmo assim, no meio do caos, surgem pequenas alianças, pequenos momentos de humanidade, um gesto de ajuda aqui, um aviso ali. Isso mostra que, mesmo dentro de um sistema que tenta desumanizar, ainda existe escolha individual. E isso é importante. Porque se todo mundo fosse completamente corrompido, a fuga não teria significado. A resistência só existe porque ainda existe consciência. Tem também a questão da economia colapsada no pano de fundo da história. O filme começa deixando claro que tudo aquilo nasceu de crise. Desemprego alto, revolta social, aumento da criminalidade. E a solução encontrada foi privatizar o encarceramento. Isso é uma crítica direta ao lucro sobre punição. Porque quando prisão vira negócio lucrativo, o incentivo não é reduzir crime, é manter cliente. Eu sei que isso é um tema delicado, mas o filme levanta essa discussão sem precisar virar documentário. Ele coloca a crítica dentro da ação. E isso é inteligente. Visualmente, nessa altura da história, a prisão já parece um organismo vivo.
câmeras por todo lado, controle remoto das portas, bloqueios eletrônicos. É quase um personagem próprio, um sistema automatizado que respira vigilância. E isso aumenta ainda mais a sensação de claustrofobia. Eu gosto muito de como o filme equilibra velocidade e opressão. As corridas são rápidas, barulhentas, violentas. Mas os momentos fora da pista são lentos, tensos, sufocantes. Esse contraste é essencial, porque mostra que a verdadeira prisão não é só física, é estrutural. Quando Jensen finalmente rompe o ciclo e escapa, não é só um homem fugindo, é um símbolo quebrando. E talvez seja por isso que o final funciona tão bem. Não é perfeito, não é revolucionário, mas é coerente. E quanto mais eu analiso, mais eu percebo que Corrida Mortal é sobre controle. Controle da narrativa, controle da liberdade, controle da imagem, controle da violência. E quando alguém decide sair desse controle, o sistema reage. Mas também revela sua fragilidade. Porque nenhum sistema é tão forte quanto parece quando alguém começa a desafiar as regras de verdade. E essa, para mim, é a essência do filme. A ação é só a superfície. A crítica é o motor. E a liberdade é o prêmio que nunca deveria ter sido prêmio. E ainda tem mais coisa para destrinchar, especialmente sobre como o filme conversa com outras obras do gênero e o que ele fez de diferente. Então segura aí, porque a conversa vai ficar ainda mais profunda. Agora chegamos a uma parte do filme onde a tensão não está mais só na pista. Ela começa a se infiltrar na mente do espectador. E isso, para mim, é uma das forças mais interessantes de Corrida Mortal. O jeito como ele mistura ação com psicologia, sem precisar explicar demais. A corrida em si continua brutal, mas agora o foco começa a se deslocar para decisões estratégicas. Jensen não está só reagindo. Ele está antecipando movimentos, calculando probabilidades, pensando em como usar cada arma, cada obstáculo, cada distração a seu favor. E isso muda completamente o ritmo do filme. Não é só barulho e metal batendo. É tensão intelectual. Eu adoro quando filmes de ação conseguem fazer isso, porque a gente sente que cada decisão importa. Cada escolha tem consequência real, e não só efeito visual. E o filme deixa claro que ninguém ali está seguro. Não existe herói invencível. Não existe trégua garantida. Cada segundo conta. Nessa fase, a relação entre Jensen e Machine Gun Joe fica ainda mais complexa. Eles continuam rivais, mas começam a perceber que a sobrevivência de um depende do outro, mesmo que momentaneamente. Isso cria uma dinâmica muito interessante. Não é amizade, é pragmatismo. É respeito misturado com medo. E isso dá uma camada de realismo que muitos filmes de ação simplesmente ignoram. Tem também a questão das alianças temporárias com outros presos. Pequenos gestos, trocas rápidas de informação, avisos sutis sobre emboscadas ou armadilhas. Isso mostra que o ambiente é brutal, mas ainda existe inteligência e colaboração estratégica dentro do caos. E eu acho isso genial, porque mostra que mesmo dentro de um sistema cruel, há espaço para a ação consciente. O filme também começa a explorar mais a manipulação psicológica da diretora. Ela percebe que Jensen não é mais apenas um participante obediente. Ele está começando a jogar o jogo dele. Ela tenta usar a plateia, a promessa de liberdade, até a família dele como alavanca de pressão. E isso aumenta o drama sem precisar de cenas forçadas. A tensão vem da expectativa, da antecipação, da sensação de que algo pode explodir a qualquer momento. Visualmente, o filme continua mantendo uma estética pesada e industrial. O metal, a fumaça, o fogo, tudo contribui para a sensação de perigo constante. E a direção de fotografia
faz um trabalho excelente em contrastar a velocidade da pista com a opressão do ambiente prisional. Essa combinação deixa a experiência mais intensa e imersiva. Outro ponto que merece atenção é como a máscara do Frankenstein evolui nessa parte da história. Inicialmente, ela era apenas uma forma de esconder a identidade e controlar o personagem. Mas agora, ela se transforma em ferramenta. Jensen usa a própria imagem simbólica que o sistema criou contra ele, manipulando percepção e expectativa. Isso é um detalhe de narrativa muito inteligente, porque transforma um objeto simples em símbolo de resistência. Enquanto a corrida progride, os desafios ficam mais complexos. Obstáculos inesperados, armas mais perigosas, interferência de outros participantes. O filme consegue equilibrar adrenalina e estratégia de uma maneira que prende o espectador. Você não sabe exatamente quem vai sobreviver ou como as coisas vão se desenrolar, e isso mantém a atenção lá no alto. E tem um aspecto que eu achei especialmente interessante: a crítica implícita à espetacularização da violência. A plateia do filme vibra com cada colisão, cada explosão, cada risco de morte. É uma reflexão sobre como a violência é consumida como entretenimento. E isso, mesmo que o filme seja ação pura, adiciona uma camada de profundidade que poucos filmes do gênero conseguem. Por fim, nessa fase, começa a aparecer a sensação de que Jensen não está apenas correndo por liberdade. Ele está correndo por justiça, por verdade, por controle da própria vida. Essa mudança de motivação dá um peso emocional maior à corrida. Não é só sobrevivência física, é sobrevivência moral e estratégica. E é justamente isso que faz Corrida Mortal se destacar. Não é só espetáculo, não é só ação desenfreada. É ação com consequência, é personagem pensando, é crítica social escondida sob camadas de metal, gasolina e explosão. Agora chegamos a um ponto do filme em que Corrida Mortal começa a transformar a corrida em algo quase simbólico. Até aqui, a ação era física, brutal, cheia de explosões e manobras arriscadas. Mas agora, ela começa a refletir o que acontece na mente dos personagens, principalmente do Jensen. O que eu adoro nessa fase é que o filme não deixa o espectador relaxar. Mesmo quando a corrida parece previsível, sempre tem uma surpresa. Um obstáculo inesperado, um rival atacando de forma inesperada, ou uma armadilha montada pela diretora, que muda o rumo da corrida em segundos. E isso mantém a tensão lá em cima. Você sente que qualquer erro pode ser fatal. Jensen, nesse momento, já não corre mais só pela liberdade prometida. Ele está começando a enxergar o jogo inteiro. Ele observa padrões, identifica fraquezas dos adversários, entende a lógica por trás das transmissões ao vivo. É como se ele tivesse saído de mero jogador para estrategista. E isso muda completamente a forma como a história se desenrola. E Machine Gun Joe continua sendo um elemento fascinante. Ele não é o vilão tradicional. Ele é produto do mesmo sistema. Sobreviveu aprendendo a jogar o jogo sujo, mas agora começa a perceber que pode existir uma saída diferente. A relação entre ele e Jensen é baseada em respeito tenso, necessidade e inteligência, não em amizade ou moralidade. Isso dá uma profundidade que muitos filmes de ação perdem ao transformar rivalidade em conflitos simples de bem contra mal. Outro detalhe que eu sempre aprecio é como o filme lida com as máscaras e identidades. Jensen usa a máscara do Frankenstein não só para esconder o rosto, mas para manipular a percepção dos outros. É simbólico. O que era prisão se transforma em poder. É uma ótima sacada narrativa. Visualmente, o filme continua mantendo aquele clima pesado, industrial e caótico. Metal, fumaça, explosões reais.
É como se o cenário da corrida fosse quase um personagem vivo, reagindo junto com os competidores. E a direção sabe equilibrar a adrenalina da pista com momentos de tensão psicológica fora dela. E temos que falar sobre o impacto psicológico da plateia. No filme, as transmissões ao vivo mostram que os espectadores vibram com cada colisão e cada quase morte. É um comentário sutil, mas poderoso, sobre como o entretenimento moderno muitas vezes dessensibiliza as pessoas à violência. Eu achei isso brilhante, porque Corrida Mortal consegue inserir crítica social sem perder a adrenalina. Visualmente, essa fase mantém a estética pesada e industrial do filme. Metal, fumaça, fogo, tudo contribui para a sensação de perigo constante. E a fotografia faz um ótimo trabalho alternando entre ação intensa e momentos de tensão silenciosa. Essa alternância mantém o espectador grudado na tela, sem deixar a adrenalina saturar demais. A manipulação psicológica da diretora também começa a se mostrar mais forte aqui. Ela percebe que Jensen não é mais só um jogador obediente. Ela tenta usar família, promessas de liberdade e pressão da plateia para controlar ele. Mas Jensen começa a perceber os padrões, os sinais, e isso cria uma tensão narrativa excelente. Você sente que o confronto final não será apenas físico, mas estratégico. E falando em estratégia, Jensen começa a formar pequenas alianças temporárias com outros presos. Não é amizade, é pragmatismo. Cada gesto, cada aviso, cada informação trocada pode significar vida ou morte. O filme mostra que, mesmo dentro do caos, existe inteligência e escolha. E isso é um diferencial enorme na narrativa. Outro detalhe que eu gosto muito é como o filme critica a espetacularização da violência. O público dentro do filme vibra com cada colisão, com cada risco de morte. E o filme mostra isso de forma explícita, sem precisar de moralismo. É um comentário social sobre como consumimos violência como entretenimento, e isso adiciona profundidade à ação. Por fim, nessa fase, fica claro que Corrida Mortal não é apenas sobre vencer ou sobreviver. É sobre assumir controle da própria vida, questionar sistemas opressivos, transformar limitação em poder. E o filme consegue fazer isso com ação intensa, estratégia inteligente e tensão constante, sem precisar de diálogos explicativos ou cenas forçadas. Chegamos a um ponto do filme onde Corrida Mortal não é mais só sobre corrida ou sobrevivência. Aqui, a tensão muda de escala. O jogo deixa de ser linear e se torna imprevisível. Jensen agora não corre apenas para ganhar liberdade. Ele corre para provar que pode desafiar o sistema que o controla. E é nessa fase que o filme realmente mostra sua maturidade narrativa. O que mais me impressiona é como o roteiro mantém a adrenalina sem perder coerência. Cada obstáculo, cada armadilha, cada ataque de Joe ou de outros participantes não é aleatório. Tudo tem lógica dentro do universo do filme. Você percebe que Jensen está pensando vários passos à frente, antecipando o comportamento dos rivais, avaliando riscos, calculando quando atacar e quando se esquivar. É uma corrida de estratégia dentro de um cenário de pura violência. Machine Gun Joe continua sendo uma presença aterrorizante. Ele é rápido, brutal e imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, a dinâmica entre ele e Jensen evolui. Eles ainda são rivais, mas surge um respeito tenso, quase silencioso. Não é amizade, é reconhecimento mútuo de habilidade e inteligência. E isso torna cada confronto mais interessante, porque você não sabe se eles vão se atacar ou se, momentaneamente, vão se proteger. Essa ambiguidade é ótima para manter a atenção do espectador. E aí entra um ponto que eu adoro analisar: o uso das máscaras. A máscara de Frankenstein,
deixa de ser apenas um disfarce. Ela se torna ferramenta psicológica. Jensen consegue manipular tanto os adversários quanto a plateia, transformando o símbolo que o aprisionava em uma arma de controle. Isso é genial, porque o filme transforma um elemento visual em um recurso narrativo de peso. Visualmente, tudo continua pesado e intenso. Fumaça, metal retorcido, fogo, explosões reais. A sensação de perigo é constante. Mas o filme também consegue equilibrar isso com momentos silenciosos, de tensão pura, em que Jensen planeja cada movimento, observa padrões e ajusta sua estratégia. Esse contraste faz a ação parecer mais real e menos exagerada. Outro ponto importante é a manipulação da diretora. Ela ainda tenta controlar tudo: audiência, narrativa, promessas de liberdade. Mas Jensen começa a perceber padrões, a ler sinais e a usar a própria estrutura do sistema contra ela. É fascinante ver como a inteligência do personagem muda completamente a dinâmica do jogo. E o filme também explora a construção de alianças temporárias entre os presos. Pequenos gestos, alertas discretos, troca rápida de informações. Isso mostra que, mesmo em um ambiente brutal, existe espaço para escolha e colaboração estratégica. Nada é simples. Nada é garantido. Cada decisão tem peso. Um detalhe que me chamou a atenção nessa parte é como o filme critica a espetacularização da violência. A plateia dentro do filme vibra com cada colisão, cada quase morte, cada risco extremo. E isso funciona como comentário social. Ele mostra como a violência é consumida como entretenimento, sem necessidade de moralismo explícito. É algo que te faz pensar enquanto você ainda está na beira do assento. E claro, o aspecto emocional de Jensen começa a emergir ainda mais. Ele não está correndo apenas por liberdade física, mas por justiça, por controle da própria vida, por sobrevivência moral. Isso adiciona uma camada de profundidade que diferencia Corrida Mortal de outros filmes de ação que focam só em explosão e velocidade. No fim dessa fase, a corrida começa a se transformar em um verdadeiro teste de habilidade, inteligência e coragem. Cada decisão de Jensen tem consequências imediatas e imprevisíveis, e isso mantém o espectador completamente envolvido. Você sente que cada curva, cada manobra, cada decisão é crucial. E é justamente essa combinação de ação, estratégia, tensão psicológica e crítica social que faz o filme se destacar. Não é só sobre metal batendo e explosões, é sobre controle, liberdade e resistência. Agora, a coisa começa a ficar realmente intensa. Até aqui, Jensen vinha equilibrando sobrevivência e estratégia, mas nessa parte, Corrida Mortal se transforma numa mistura de guerra aberta e xadrez em alta velocidade. Cada decisão dele não é só sobre avançar na pista, é sobre antecipar ataques, proteger aliados temporários e manipular rivais usando inteligência pura. Uma das coisas que me fascina aqui é como o filme consegue tornar cada corrida imprevisível. Não é só velocidade, é cálculo constante. Jensen observa cada movimento de Machine Gun Joe, de outros participantes, até da própria diretora. Ele percebe padrões, identifica fraquezas, descobre armadilhas e usa o ambiente a favor dele. Cada curva, cada rampa, cada obstáculo se transforma em oportunidade ou ameaça, dependendo da escolha dele. E falando em Machine Gun Joe, esse cara é um dos vilões mais interessantes que já vi em filmes de ação. Ele não é malvado por natureza, ele é produto do sistema. Ele aprendeu a sobreviver abraçando violência e caos. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra sinais de respeito quando percebe a inteligência de Jensen. É como se houvesse uma regra não escrita.
Você me respeita, eu respeito você. Por enquanto. Isso deixa os confrontos mais imprevisíveis e eletrizantes. E não dá para não comentar sobre a máscara do Frankenstein. Nessa parte do filme, ela deixa de ser apenas disfarce. Jensen a usa para confundir adversários, manipular percepção e até inspirar medo. O símbolo que antes o aprisionava agora se torna ferramenta de controle. É um detalhe simples, mas que adiciona profundidade à narrativa. Visualmente, essa fase mantém a estética pesada e industrial. Metal retorcido, fogo, explosões reais. Tudo reforça a sensação de perigo constante. Mas o filme também sabe dosar isso com momentos de silêncio e tensão, quando Jensen planeja, observa e espera o momento certo de agir. Essa alternância mantém o espectador completamente envolvido. Um ponto importante é como o filme lida com a manipulação da plateia e do sistema. A diretora continua tentando controlar narrativa, expectativa e liberdade. Mas Jensen começa a usar as regras do próprio jogo contra ela. Ele aprende a antecipar padrões de transmissão, saber quando a plateia espera algo e virar isso a seu favor. É uma guerra psicológica dentro da corrida, e isso me fascinou. As alianças temporárias com outros presos também ganham importância nessa parte. Não é amizade, é pragmatismo. Pequenos gestos, alertas sutis, trocas rápidas de informação podem salvar vidas. O filme mostra que mesmo no caos mais absoluto, inteligência, estratégia e escolha fazem diferença. Outro detalhe que eu gosto muito é a crítica social implícita sobre o entretenimento da violência. A plateia vibra com cada colisão, cada quase morte. É uma reflexão sobre como a sociedade consome violência, sem se importar com a consequência real. E o filme faz isso de forma orgânica, sem moralismo explícito. E o arco emocional de Jensen começa a se aprofundar ainda mais. Ele não corre apenas por liberdade física, mas por justiça, por controle da própria vida e por sobrevivência moral. Isso torna cada ação mais significativa e cada risco mais pesado. Por fim, nessa fase, Corrida Mortal mostra que o verdadeiro desafio não está apenas na pista. O jogo é contra o sistema, contra a manipulação, contra a expectativa alheia. Cada segundo é decisivo, cada escolha é mortal, e o espectador sente cada impacto emocional e físico junto com os personagens. Agora entramos numa fase do filme em que a tensão atinge outro nível. Até aqui, Jensen vinha equilibrando sobrevivência e estratégia, mas nesta parte de Corrida Mortal, cada corrida deixa de ser apenas teste físico e se torna teste psicológico. Cada manobra, cada ataque, cada escolha é carregada de significado. E isso faz com que a adrenalina e a inteligência caminhem lado a lado. O que mais me impressiona é como o filme transforma o ambiente da corrida em algo quase vivo. Obstáculos aparecem de maneira imprevisível, rampas se tornam armadilhas, armamentos surgem nos momentos mais críticos, e você percebe que Jensen precisa pensar rápido, mas com clareza. Não é só velocidade, é antecipação, análise e timing perfeito. Ele começa a enxergar padrões e usar o terreno, as armas e até os próprios adversários a favor dele. E isso deixa tudo mais realista e emocionante. Machine Gun Joe continua sendo uma ameaça constante, mas nessa fase, ele também começa a mostrar falhas. Não é invencível, e isso dá ao Jensen pequenas oportunidades que ele precisa explorar com inteligência. A relação entre eles evolui. Não é mais só rivalidade física, é um duelo de mente, reflexo e estratégia. A tensão que isso cria é incrível, porque você não sabe se Joe vai atacar, recuar ou usar algum truque inesperado. E a máscara de Frankenstein ganha ainda mais importância.
Jensen não a usa apenas para se esconder. Ele usa para manipular percepção, para amedrontar adversários e para criar oportunidades de vantagem. É como se a máscara fosse um personagem próprio dentro da narrativa. Isso me chamou a atenção, porque demonstra como detalhes simples podem carregar tanto simbolismo em filmes de ação, sem precisar de diálogos expositivos. Visualmente, a estética do filme continua pesada, industrial e caótica. Metal retorcido, explosões, fumaça, faíscas voando. Tudo contribui para a sensação de perigo constante. Mas o filme também sabe dosar com momentos silenciosos, em que Jensen observa, planeja e decide seu próximo movimento. Essa alternância entre ação e reflexão aumenta a imersão do espectador, fazendo com que cada segundo pareça crucial. Um ponto que eu quero destacar é a manipulação do sistema sobre os presos e sobre o público. A diretora continua tentando controlar a narrativa, usando promessas de liberdade e pressão psicológica. Mas Jensen começa a inverter essa lógica. Ele não é mais apenas peça no jogo. Ele passa a influenciar o próprio jogo, criando oportunidades, confundindo adversários e explorando falhas do sistema. É uma batalha de inteligência dentro da violência. As alianças temporárias também têm peso agora. Jensen começa a perceber quem pode confiar minimamente, quem está apenas buscando sobreviver, e como usar essas conexões de maneira estratégica. Não é amizade, é pura sobrevivência racional. Cada gesto, cada informação trocada pode salvar vidas ou criar armadilhas, e o filme consegue mostrar isso sem precisar explicar demais. Outro ponto que eu amo é como Corrida Mortal trabalha a espetacularização da violência. A plateia dentro do filme vibra com cada colisão, cada explosão, cada quase morte. É um comentário crítico, mas feito de forma natural, sem moralismo explícito, apenas mostrando como a sociedade consome violência como entretenimento. E isso dá mais camadas ao filme do que muitos críticos percebem à primeira vista. Além disso, Jensen não corre apenas por liberdade física. Ele corre por justiça, por controlar seu próprio destino, por desafiar o sistema que tenta manipulá-lo. Cada escolha que ele faz tem consequências imediatas e imprevisíveis, e isso aumenta a tensão emocional e estratégica. Por fim, essa fase mostra que Corrida Mortal não é só sobre carros, explosões e velocidade. É sobre controle, inteligência, sobrevivência e resistência. O filme constrói uma narrativa onde o espectador sente cada risco, cada decisão, cada impacto emocional e físico junto com os personagens. Chegamos a uma fase do filme em que Corrida Mortal realmente começa a mostrar o lado mais cruel da competição. Até aqui, Jensen vinha equilibrando estratégia, observação e velocidade. Mas agora, cada corrida se torna um verdadeiro campo de batalha. Não é só sobre ganhar ou perder, é sobre sobrevivência instantânea e decisões que podem custar a vida em segundos. O que mais me impressiona é como o filme consegue manter a tensão constante, sem precisar exagerar nas explosões. Claro, a ação continua intensa, com colisões, armas e obstáculos, mas o verdadeiro suspense vem do modo como cada movimento é calculado. Jensen precisa pensar rápido, mas com precisão. Cada curva, cada subida, cada atalho, cada escolha de ataque ou defesa pode ser determinante. É uma corrida de inteligência, não apenas de velocidade. Machine Gun Joe continua sendo a maior ameaça física, mas também começa a mostrar vulnerabilidades estratégicas. Ele ainda é brutal e imprevisível, mas Jensen percebe padrões e fraquezas que consegue explorar. A dinâmica entre os dois é fascinante. É respeito, rivalidade e medo misturados em uma tensão quase palpável. Cada interação deles é carregada de imprevisibilidade,
o que mantém a corrida eletrizante. Outro detalhe que me chamou a atenção é como a máscara de Frankenstein ganha ainda mais significado nessa etapa. Jensen não a usa apenas para se esconder ou criar mistério. Ela se transforma em arma psicológica. Ele manipula adversários e até a própria plateia, criando oportunidades e confundindo inimigos. É um recurso visual simples, mas que adiciona profundidade à narrativa. Visualmente, o filme continua pesado, industrial e caótico. O cenário da corrida, cheio de metal retorcido, fogo, fumaça e explosões, transmite perigo constante. Mas o filme também equilibra isso com momentos de silêncio e planejamento, quando Jensen observa, analisa e decide seus próximos passos. Essa alternância entre ação e reflexão torna a experiência ainda mais intensa. A manipulação do sistema e da diretora também se aprofunda. Ela ainda tenta controlar a narrativa e os participantes usando promessas de liberdade, pressão psicológica e interferência direta. Mas Jensen começa a virar o jogo. Ele entende padrões, antecipa movimentos e passa a manipular o próprio sistema para criar oportunidades a seu favor. É uma guerra mental dentro da violência física, e isso me fascina. As alianças temporárias entre os presos também ganham peso estratégico. Jensen percebe quem pode confiar minimamente, quem é apenas oportunista, e como tirar vantagem dessas interações. Não é amizade, é pura racionalidade para sobreviver. Cada gesto, cada troca de informação, cada alerta pode salvar vidas ou criar armadilhas. E o filme mostra isso de maneira orgânica, sem precisar explicar demais. Outra camada que eu adoro é a crítica social implícita. O público do filme vibra com cada colisão, cada risco de morte, cada explosão. É uma crítica sutil à forma como a sociedade consome violência como entretenimento. Não é moralismo explícito, é observação. E isso dá ao filme uma profundidade que vai além da ação e da adrenalina. Além disso, Jensen não corre apenas por liberdade física. Ele corre por justiça, por controle de sua própria vida, por desafiar um sistema opressivo que quer manipulá-lo. Cada escolha tem consequências imediatas e imprevisíveis, tornando cada decisão crucial e cada segundo carregado de tensão. No fim dessa parte, fica claro que Corrida Mortal não é só sobre carros e velocidade. É sobre inteligência, estratégia, sobrevivência e resistência. O filme constrói uma narrativa em que o espectador sente cada risco, cada impacto e cada tensão psicológica junto com os personagens. Agora, entramos em uma das fases mais intensas de Corrida Mortal, onde a adrenalina não é mais só física, mas também psicológica. Até aqui, Jensen vinha equilibrando estratégia e velocidade. Mas nesta parte do filme, cada manobra se torna um teste de inteligência sob extrema pressão. É onde você percebe que a corrida não é apenas sobre chegar primeiro, mas sobreviver e dominar o jogo por completo. O que mais me impressiona é como o filme consegue tornar cada cena imprevisível. Obstáculos surgem de forma inesperada, armamentos aparecem nos momentos mais críticos, e cada rival toma decisões próprias, obrigando Jensen a se adaptar constantemente. É uma corrida onde a antecipação e o pensamento rápido valem tanto quanto a habilidade ao volante. Eu achei incrível como o roteiro não deixa nada acontecer por acaso. Cada movimento tem peso real dentro do universo do filme. Machine Gun Joe continua sendo uma presença ameaçadora, mas nesta fase, Jensen começa a explorar suas fraquezas. A relação entre eles é fascinante. Não é só rivalidade física, mas também estratégica. Há respeito, tensão e medo, tudo misturado. Você nunca sabe se Joe vai atacar ou recuar,
e isso mantém a corrida eletrizante do começo ao fim. A máscara de Frankenstein continua sendo uma ferramenta central para Jensen. Mais do que esconder a identidade, ela passa a manipular a percepção dos outros participantes e até da própria plateia. Ela se torna símbolo de controle, de resistência e de inteligência estratégica. É um detalhe simples, mas poderoso, que mostra como elementos visuais podem carregar significado narrativo. Visualmente, o filme mantém a estética pesada e industrial. Metal retorcido, fumaça, fogo e explosões criam sensação constante de perigo. Mas o interessante é como o filme alterna momentos de caos com pausas de planejamento. Nessas pausas, Jensen observa, analisa e decide os próximos movimentos, e isso deixa o espectador tão tenso quanto os personagens. Essa alternância entre ação e reflexão é um dos pontos que torna a Corrida Mortal tão envolvente. A manipulação da diretora continua sendo um elemento de pressão constante. Ela tenta controlar a narrativa, usar a plateia e até prometer liberdade como forma de manipulação psicológica. Mas Jensen começa a inverter essa lógica, usando o próprio sistema contra ela. Ele transforma a desvantagem em oportunidade e percebe que, às vezes, a melhor arma é a inteligência. As alianças temporárias entre os presos ganham relevância estratégica. Jensen aprende quem pode confiar minimamente, quem é apenas oportunista e como tirar proveito dessas interações. Não é amizade, é sobrevivência racional. Cada gesto, cada informação trocada ou alerta podem salvar vidas ou criar armadilhas. E isso é mostrado de forma orgânica, sem precisar de explicações forçadas. Um ponto que eu realmente aprecio é como o filme critica a espetacularização da violência. A plateia interna vibra com cada colisão, cada quase morte e cada explosão. É uma reflexão sutil sobre como consumimos violência como entretenimento. Não é moralismo explícito, é observação. E isso dá ao filme uma camada de profundidade rara em filmes de ação. Além disso, Jensen não corre apenas por liberdade física. Ele corre por justiça, por controle de sua vida e por desafiar o sistema que tenta manipulá-lo. Cada decisão tem consequências imediatas e imprevisíveis, o que torna cada segundo carregado de tensão e importância. No final desta parte, fica evidente que Corrida Mortal não é apenas sobre carros, velocidade ou explosões. É sobre inteligência, estratégia, sobrevivência e resistência. O filme cria uma experiência em que o espectador sente cada risco, cada impacto e cada tensão psicológica junto com os personagens. Chegamos a uma das partes mais eletrizantes de Corrida Mortal, onde tudo que Jensen aprendeu até agora começa a ser testado de verdade. Até aqui, ele vinha equilibrando velocidade, inteligência e observação. Mas agora, o nível de pressão aumenta exponencialmente. Cada curva, cada ataque, cada decisão pode ser mortal, e a adrenalina do espectador acompanha cada segundo como se estivesse dentro da pista. O que mais me fascina aqui é como o filme consegue mesclar ação e estratégia sem perder ritmo. Não é só explosão ou colisão por adrenalina. Cada obstáculo, cada rival, cada armadilha tem lógica interna. Jensen precisa pensar rápido, analisar o terreno, calcular movimentos dos adversários e ainda decidir quando atacar ou recuar. É uma corrida de pura inteligência sob pressão extrema, indireto. E isso é algo que me deixou com raiva genuína, porque quando o vilão começa a usar família como ferramenta de controle, aí não é mais só jogo. E aí você vê algo interessante. Quanto mais tentam pressionar Jensen, mais frio ele fica. Não é frieza de vilão, é foco.
Ele começa a pensar maior que a corrida, começa a observar rotas externas, começa a medir tempo de resposta dos guardas, começa a analisar padrões de vigilância. Ou seja, ele está planejando algo que vai além de cruzar a linha de chegada. E essa construção é deliciosa para quem gosta de filme que mistura ação com estratégia. Eu sempre falo aqui no canal que ação boa não é só explosão, é decisão, é consequência. E aqui, cada escolha começa a ter peso real. Enquanto isso, a prisão vai ficando cada vez mais tensa. Alguns presos começam a perceber que o Frankenstein novo pode realmente vencer. E isso cria duas reações: esperança e inveja. Porque se ele sair, prova que é possível, mas também fecha uma vaga no topo. E aí você vê que o ambiente carcerário ali não é só brutal fisicamente, é psicologicamente instável. Tem também a construção da revelação completa sobre a armação que colocou Jensen ali. Quando ele junta as peças, você sente o impacto não só como espectador, mas como alguém que acompanhou a injustiça desde o começo. E aqui eu vou ser sincero. Eu gosto quando o protagonista descobre a verdade antes do clímax final. Porque isso permite que ele atue com consciência, não só reaja. E quando ele entende que foi manipulado para substituir o Frankenstein original, que a morte anterior foi conveniente demais, que tudo foi arquitetado para manter o show vivo, aí a corrida vira algo pessoal. Mas não é vingança cega, é desmantelamento. E eu amo quando o filme de ação vai por esse caminho. Tem uma cena quase simbólica em que a máscara ganha outro significado. No começo, ela era prisão, identidade roubada. Agora começa a virar ferramenta. Ele usa o símbolo contra o próprio sistema que o criou. Isso é muito forte narrativamente. Enquanto o terceiro dia se aproxima, o clima é de guerra declarada. Não oficialmente, claro, mas emocionalmente já começou. A administração quer controle total. Jensen quer liberdade real. Machine Gun Joe quer sobreviver. A audiência quer sangue. E quando interesses entram em colisão, não existe corrida limpa. Eu particularmente acho que essa fase do filme é onde ele mais cresce. Porque você começa assistindo esperando só corrida com tiro, e de repente está acompanhando um plano de rebelião cuidadosamente montado. E é nesse ponto que você percebe que a saída não vai ser pela linha de chegada tradicional, vai ser pelo colapso. E quando o plano finalmente começa a se revelar, a sensação é de catarse pura. Mas isso a gente deixa para o próximo trecho. As pausas, Jensen observa, analisa e decide os próximos movimentos. E isso deixa o espectador tão tenso quanto os personagens. Essa alternância entre ação e reflexão é um dos pontos que torna a Corrida Mortal tão envolvente. A manipulação da diretora continua sendo um elemento de pressão constante. Ela tenta controlar a narrativa, usar a plateia e até prometer liberdade como forma de manipulação psicológica. Mas Jensen começa a inverter essa lógica, usando o próprio sistema contra ela. Ele transforma a desvantagem em oportunidade e percebe que, às vezes, a melhor arma é a inteligência. As alianças temporárias entre os presos ganham relevância estratégica. Jensen aprende quem pode confiar minimamente, quem é apenas oportunista, e como tirar proveito dessas interações. Não é amizade, é sobrevivência racional. Cada gesto, cada informação trocada ou alerta
podem salvar vidas ou criar armadilhas. E isso é mostrado de forma orgânica, sem precisar de explicações forçadas. Um ponto que eu realmente aprecio é como o filme critica a espetacularização da violência. A plateia interna vibra com cada colisão, cada quase morte e cada explosão. É uma reflexão sutil sobre como consumimos violência como entretenimento. Não é moralismo explícito, é observação. E isso dá ao filme uma camada de profundidade rara em filmes de ação. Além disso, Jensen não corre apenas por liberdade física. Ele corre por justiça, por controle de sua vida e por desafiar o sistema que tenta manipulá-lo. Cada decisão tem consequências imediatas e imprevisíveis, o que torna cada segundo carregado de tensão e importância. No final desta parte, fica evidente que Corrida Mortal não é apenas sobre carros, velocidade ou explosões. É sobre inteligência, estratégia, sobrevivência e resistência. O filme cria uma experiência em que o espectador sente cada risco, cada impacto e cada tensão psicológica junto com os personagens. Chegamos a uma das partes mais eletrizantes de Corrida Mortal, onde tudo que Jensen aprendeu até agora começa a ser testado de verdade. Até aqui, ele vinha equilibrando velocidade, inteligência e observação. Mas agora, o nível de pressão aumenta exponencialmente. Cada curva, cada ataque, cada decisão pode ser mortal. E a adrenalina do espectador acompanha cada segundo como se estivesse dentro da pista. O que mais me fascina aqui é como o filme consegue mesclar ação e estratégia sem perder ritmo. Não é só explosão ou colisão por adrenalina. Cada obstáculo, cada rival, cada armadilha tem lógica interna. Jensen precisa pensar rápido, analisar o terreno, calcular movimentos dos adversários e ainda decidir quando atacar ou recuar. É uma corrida de pura inteligência sob pressão extrema.